Olá, você que está aí do outro lado da telinha acompanhando o canal O Mundo da História. Hoje eu tenho o enorme prazer de receber aqui nesse nosso Tira Dúvida duas blogueiras, a Samara Caroline e a blogueira Mirela Laís, que vieram aqui cheias de dúvidas da escola para compartilhar com você, que pode ser uma dúvida sua aí que vai fazer o Enem, que vai fazer um concurso, alguma coisa. Aí que a gente possa fomentar teu conhecimento. Então vamos começar pelas dúvidas da Samara Caroline. Divaldo, houve guerra em Pernambuco no século XIX? Século XIX em Pernambuco teve muita guerra, até meados do século XIX. A gente pode falar sobre a Revolução Pernambucana, que começou em 1817, é a primeira. A gente pode falar também sobre a Confederação do Equador, que também tem seu início em Pernambuco, que foi em 1824. A gente pode falar sobre a cabanada, eu disse cabanada, não foi cabanagem, que começou em 1831, também em Pernambuco, né? E a gente pode falar, já chegando no meio do século XIX, na Revolução Praieira. Professor, quem foi Caetano Pinto de Miranda Montenegro? Caetano Pinto de Miranda Montenegro foi um péssimo governador na vista dos revolucionários de 1817. Governava olhando para os portugueses, os mascates, né, o que desagradava os mazongos. E outra, ele atribuiu aos pernambucanos uma soma muito grande de impostos, o que fez com que eles se revoltassem, pois todo esse sofrimento que Pernambuco estava passando era para dar uma boa vida à corte de D. João, que estava instalada desde 1808 lá no Rio de Janeiro. Bom, quem foi o padre João Ribeiro Pessoa? Eita cara arretado, queria ter conhecido, né? Felizmente teve que cometer o suicídio. O padre João Ribeiro Pessoa, ele foi um líder da Revolução de 1817. Ele era um padre ligado à maçonaria. Não foi só ele que participou da Revolução 17, que é conhecida como Revolução dos Padres, pois teve o padre rio-grandense lá, do padre Potiguar, né, que é o padre Mororó, e a gente também teve uma participação do padre Roma, que tentando aderir mais adeptos à Revolução, vai pedir apoio ao conde dos Arcos, ligado a Dom João VI, que vem a morrer. Então, padre João Ribeiro Pessoa, ele era um líder da Revolução, e ele vai morrer já no finzinho da Revolução, que durou 75 dias, não é? Fugindo, já chegando no Engenho Paulista, que hoje fica na cidade de Paulista, logicamente, né? No centro de Paulista, onde tem a antiga fábrica, onde estão sendo construídos novos apartamentos, agora está virando um condomínio lá. Ele vai morrer nessa mediação. Então, o que eu tenho a dizer a vocês é que ele lutou bastante, encabeçou um grande movimento para a história de Pernambuco e para a história do Brasil. Professor, o que são revoltas nativistas? Revoltas nativistas são revoltas que não visam a mudança geral do governo. Ela visa combater alguma medida que foi tomada que não agradou os locais, mas o governo ela não almeja uma mudança. O que foi a Confederação do Equador e por que ela ocorreu? A Confederação do Equador, eu digo que ela foi uma continuidade da Revolução de 17. Só que essa daí, ela já teve um encorpamento ideológico maior, né? E ela vai surgir para combater o governo déspota do imperador Dom Pedro I. O Brasil já tinha se tornado independente em 1822 e ele, em 1923 ele ortoga uma carta constitucional, né? E impõe uma nova carta em 1824 que fazia com que ele tivesse todo o direito do mundo. Ninguém ultrapassava os direitos do imperador, ele cria um poder moderador. E através desse poder moderador, Pernambuco toma as dores para si, não é? Houve mudança de governo, mas tudo que era antes no Brasil metrópole, o Brasil quando ele era subordinado ainda, onde era uma colônia, não é, de Portugal, quando o Brasil fica independente,
toda aquela base ela ainda continua a mesma, não é? Com aqueles que eram ligados a Portugal, eles tinham maiores privilégios do que aqueles que eram nascidos no Brasil. Então, para combater isso, Pernambuco se rebela, pede união do Rio Grande do Norte, que adere, se une também à causa a Paraíba, e por isso que a gente diz que é uma confederação, porque ali ia surgir um novo país, né? Se libertando do absolutismo de Dom Pedro I. Professor, o que foi a cabanada e quem foi Vicente Ferreira de Paula? Eita, a cabanada e Vicente Ferreira de Paula. A cabanada é um movimento muito complexo. Ele começa pelos militares, ganha um corpo religioso e depois chega até a camada popular, não é, sendo encabeçado por um mulato, que é esse Vicente Ferreira de Paula. Vicente Ferreira de Paula, ele entra na cabanagem na sua terceira fase. O começo da cabanada, ela tinha um viés totalmente complexo. Ela queria a volta de Dom Pedro I. Dom Pedro I já tinha saído do Brasil, já tinha voltado para Portugal, abdicado do trono. Quando ele abdica do trono, tem aqueles que são partidários do trono, queria que ele voltasse. Ela começa nesse intuito, tá? Então, mas depois ela vai alguns desejos dos locais, como os escravos, de serem libertos, ela vai dentro desse movimento. E o nome da cabanada não é nem pela sua origem inicial, é mais pela parte final mesmo, que é a partir de 1834, quando Vicente Ferreira de Paula entra, não é? Os cabanos eram pessoas que viviam na mata, em lugares rústicos, não é? Com uma casa de taipa, coberta de palha, que eram os índios, né? Os índios, os escravos. Então ele vai liderar esse pessoal aí contra os governos locais, incomodando bastante o governo local. Então o movimento ele ganha esse nome por conta dessa forma rústica. Também pode ser a cabanada, também pode ser conhecida como os papameus, porque os índios, como viviam dentro das matas, eles se alimentavam muito com mel.